Segundo cientistas, dentro da Bíblia Sagrada existe um código. Segredos escondidos em seu conteúdo por mais de 3.000 anos. E que só agora, com o avanço da tecnologia, estão sendo desvendados. Teria a Bíblia Sagrada um código que só poderia ser desvendado através de um computador? Podem acreditar, a Bíblia Sagrada é mais misteriosa do que pensamos. Assista a este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre mais este assunto que você não sabia. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada é o livro mais influente da história da humanidade, pois história e crenças estão mesclados nesta obra. Nela existem riquíssimas informações sobre a criação do mundo, o início da vida humana, o universo, a vida e a morte. Sem dúvidas, a Bíblia nunca será um livro comum, pois seu conteúdo sempre será motivo de debates por muito e muito tempo. Há quem diga que a Bíblia é um livro para a alienação da humanidade e que seu conteúdo foi escrito por homens comuns. Porém, não é o que os cientistas dizem, pois dentro da Bíblia Sagrada existem mais informações e mistérios do que pensamos. Quem iria imaginar que dentro das Sagradas Escrituras existe um código, com mensagens criptografadas? Segredos que foram escondidos da humanidade por mais de 3.000 anos e que só agora estão sendo desvendados através de tecnologias computacionais. Tudo começou quando a Segunda Grande Guerra Mundial estava em andamento. Um rabino da Tchecoslováquia, por nome de Weiss Mandel, foi movido pelo desejo de encontrar códigos na Bíblia. O mesmo começou a contar as letras hebraicas da Torá. E no primeiro capítulo de Gênesis, ele observou que saltando 50 letras, e depois outras 50 letras e assim por diante, soletrava-se a palavra Torá. Coincidentemente, ele fez o mesmo teste nos demais 4 primeiros livros seguintes e observou o mesmo fenômeno se repetir. Com isto, ele logo concluiu que aquilo não era coincidência, pois era observado o mesmo padrão nos demais livros. Com isto, Weiss Mandel escreveu um pequeno livro sobre esta curiosa descoberta. No entanto, o tempo passou e após 50 anos, o israelense Dr. Eliyahu Rips, um matemático de fama mundial, professor na Universidade Hebraica de Israel, ouviu através de um rabino em Jerusalém sobre o curioso livro de Weiss Mandel. Com isto, a curiosidade do Dr. Eliyahu Rips em comprovar o que foi dito pelo rabino Weiss Mandel era muito grande. Rips foi em busca de tal livro e pôde comprovar a veracidade da pesquisa de Weiss Mandel em sua própria Bíblia. O Dr. Eliyahu Rips
Menciona que no passado, vários cientistas teriam procurado códigos na Bíblia, e um deles é o famoso cientista inglês Isaac Newton, que também era teólogo, astrônomo, alquimista e filósofo, sendo um dos homens mais influentes na ciência da humanidade. Hippes menciona que para Newton, achar um código na Bíblia era mais importante que sua teoria do universo, pois o código poderia prever eventos futuros de grande importância à humanidade. E de fato, Newton aprendeu hebraico e passou mais da metade de sua vida tentando descobrir um código na Bíblia, o que na verdade era a obsessão do grande cientista. Segundo seu biógrafo, John Maynard Keynes, quando assumiu a reitoria da Universidade de Cambridge, Keynes descobriu os ensaios que Newton ali deixara ao se aposentar do cargo de reitor em 1696. Keynes ficou perplexo. Em sua maior parte, os milhões de palavras escritas pelo punho de Newton não tratavam de matemática nem de astronomia, mas de teologia esotérica. Para Newton havia uma mensagem oculta dentro da Bíblia, e todo o universo era um criptograma criado pelo Todo-Poderoso. No entanto, o Dr. Hippes, com êxito, conseguiu a façanha de descobrir o código que estava oculto dentro da Bíblia, graças a uma ferramenta que Isaac Newton não tinha na época: o computador. O texto oculto da Bíblia foi codificado como uma espécie de fechadura com controle de tempo, e não poderia ser aberta até o computador ter sido inventado. Hippes menciona que, com a ajuda do computador e softwares inteligentes, foi possível encontrar padrões, palavras codificadas, numa quantidade muito maior do que o permitido pelo acaso aleatório da estatística. E com isto observou que estava chegando a algo de real importância. Com isto, juntou em sua pesquisa mais dois eruditos judeus, Doran Whittington e Yoav Rosenberg, e fizeram um sofisticado modelo matemático, que, quando implementado por um computador, confirma que não só os primeiros livros da Bíblia, mas todo o Antigo Testamento, possuem mensagens codificadas. Então foi observado que as mensagens codificadas estão em um padrão de letras equidistantes por toda a Bíblia, que se cruzam de forma horizontal e vertical, formando palavras cruzadas, e com isto textos significativos sobre eventos que ocorreram no passado, presente e também sobre eventos que ainda não ocorreram, o futuro. A experiência inicial foi de procurar nomes de personagens importantes da história do judaísmo, desde os dias bíblicos até os dias atuais. E com isto, selecionaram 32 nomes, e o resultado obtido foi algo impressionante. O sistema mostrava os nomes de cada um deles, e também a data de nascimento de cada personagem, e também a data de sua morte. Segundo Hippes, a probabilidade de encontrar uma informação tão precisa em um conjunto de letras de forma aleatória é de 1 em 10 milhões. Com isto, resolveram misturar os nomes e datas em um conjunto de 10 milhões de combinações diferentes, de modo que seria quase impossível de se obter algum resultado pela dificuldade da equação. E da mesma maneira, o sistema apresentou os mesmos resultados obtidos anteriormente, dando assim uma credibilidade a mais sobre o código descoberto. A descoberta foi parar nos Estados Unidos.
Harold Gans, um decodificador da Agência de Segurança Nacional Americana, ouviu com incredulidade sobre a descoberta dos israelenses e procurou-os com o intento de desmascarar esse código da Bíblia, que para ele não passava de uma farsa ridícula. Gans preparou seu próprio programa de computador e, ao submeter o livro de Gênesis ao teste, surpreendeu-se ao ver os nomes dos 32 personagens, acompanhados pelas datas de nascimento e morte. Dominado pelo fato curioso, indagou sobre a possibilidade de encontrar junto aos nomes desses personagens os nomes das cidades em que viveram. O resultado foi fantástico. Ali estavam as cidades nomeadas ao lado de cada personagem. Desta maneira, o primeiro a tentar desmascarar o código da Bíblia acabou comprovando. Com a comprovação da veracidade do código ocultado na Bíblia por mais de 3.000 anos, o Dr. Eliyahu Rips não teve dúvidas de que o descobrimento do código estava sendo conduzido por Deus para alguma revelação especial. Movido pelo sentimento de curiosidade e ao mesmo tempo de temor, Rips e seus amigos começaram a efetuar várias buscas sobre vários assuntos de interesse da humanidade. Procuraram então sobre a palavra holocausto. O computador, rastreando rapidamente o texto, letra por letra, formou-se as seguintes palavras: Hitler, homem mau, nazista inimigo, massacre. Já em outra pesquisa, formou-se a palavra Alemanha, forno, extermínio. E curiosamente apareceu o nome Eichmann, que seria o nome de um oficial nazista de Hitler, que comandava os massacres dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Todos os assassinatos que mudaram a história da humanidade, quando procurados, encontrados codificados. Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Anwar Sadat. A maioria deles com detalhes de datas e o nome do assassino. Conclusão: nada foge do que está escrito na Bíblia. Depois de várias pesquisas sobre acontecimentos do passado, o Dr. Eliyahu Rips indagou: será que o código da Bíblia pode prever acontecimentos futuros? Sobre o futuro, encontramos premonições ainda mais fantásticas. Aliás, algumas dessas previsões chegaram a se concretizar, o que as eleva ao estado de evidência e prova do poder mágico e divino dos códigos. O evento mais famoso nesse sentido foi encontrado pelo pesquisador Michael Drosnin, um jornalista americano cético que se interessou pela história dos códigos da Bíblia e começou a fazer pesquisas sobre o tema com o matemático israelense Eliyahu Rips, seu parceiro e amigo. Todo o trabalho tomou outra proporção quando ele encontrou um código que revelava que o rabino Isaac Rabin, general e primeiro-ministro israelense, seria assassinado. Michael chegou a entrar em contato com Rabin para alertá-lo sobre o atentado, mas Rabin não levou Michael a sério e acabou morto meses depois. Esse acontecimento foi o motor que impulsionou não só a passagem de Michael do mundo cético ao universo das crenças metafísicas, como também a publicação do livro O Código da Bíblia, escrito por Michael e publicado em 1997. Após o assassinato de Rabin, Michael fica convencido de que os códigos da Bíblia são reais, cósmicos e que podem prever o futuro. Felizmente, nem todas as previsões encontradas nos códigos da Bíblia aconteceram.
Uma delas sugeria que o final dos tempos estava agendado para o ano de 2012, no segmento de tantas outras profecias do gênero. Como sobrevivemos, sabemos que esse apocalipse foi adiado novamente para nossa sorte. Um outro rabino, especialista nos códigos, também encontrou uma previsão escondida nos textos bíblicos: o retorno de Jesus Cristo no ano de 2018. Este evento também sabemos que não aconteceu. Entretanto, apesar de os judeus não aceitarem a Jesus como o Messias, aparece no código a seguinte frase: "O meu nome é Jesus, eu sou o Messias." Não obstante a todas estas informações, no final do século XVIII, um sábio judeu conhecido como Gênios de Vilna, referindo-se à Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, afirmou: "A regra é: tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que será, até o fim dos tempos, está incluído na Torá da primeira à última palavra." E não só num sentido geral, mas nos detalhes de cada espécie e de cada um individualmente, com detalhes dos detalhes de tudo o que lhe aconteceu, desde o dia de seu nascimento até sua morte. E aí, pessoal? Gostaria de saber a opinião de vocês sobre este assunto. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Curta e compartilhe. E caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.